Olá, estudante! A nossa aula de hoje tratará mais uma vez sobre o gênero textual crônica. Você será convidado a pensar um pouquinho sobre a estrutura desse gênero textual por meio da leitura e da análise de uma crônica, Felicidade sem Ilha Deserta, de Antônio Prata. Está preparado? O princípio organizador de uma crônica é um movimento reflexivo que parte de uma experiência única, particular, pontual e vai ampliando a abrangência do que foi vivenciado ou observado, para assim alcançar um significado mais geral que possa ecoar a experiência de diferentes pessoas. Então, precisamos pensar um pouco sobre o que foi dito aqui. Pensar um pouco sobre esse princípio que orienta a produção da crônica. Sobre esse princípio que motiva a produção da crônica. Para isso, faremos agora a leitura da crônica Felicidade sem Ilha Deserta. Esta leitura eu farei por parágrafo e no final de cada leitura de cada parágrafo faremos a análise do que foi lido. Felicidade sem Ilha Deserta. Eu estava num bar sozinho. Uma garota se aproximou, cheia de patrocínios na camiseta, e me deu o convite para uma festa, dizendo: "Cara, essa balada vai mudar sua vida." Pensei um pouco com meus botões e respondi: "Então eu não vou. Não quero que a minha vida mude." Ela não entendeu, achou que eu estava tirando sarro da cara dela e saiu distribuindo seus convites festivo-revolucionários entre as outras mesas. Observe. Vejamos que o ponto de partida para a crônica é uma observação ou experiência de caráter mais pessoal. No caso desse parágrafo que foi lido, o autor se lembra do que foi prometido por uma moça que distribuía convites para uma festa. E o autor lembra também de qual foi a sua reação a esse tipo de promessa. Vejamos agora o segundo parágrafo. Se ela quisesse ouvir, eu diria que estou feliz com a minha vida. Namoro a garota que eu amo, trabalho com o que mais gosto, moro numa casa com churrasqueira e não tenho nenhuma doença. Claro, nem tudo é maravilhoso, mas somando as minhas angústias com as minhas conquistas, minhas topadas de dedinho do pé no batente da porta com meus primeiros goles de chopp gelado, minhas horas no trânsito com minhas horas na praia, e tirando a média, acho que sou feliz. Não sou bobo de achar que é mérito só meu a minha felicidade. Tive tudo a meu favor, pais maravilhosos, comida boa, escola liberal, livrinhos, filminhos e disquinhos coloridos, a bola oficial de cada Copa e, quando mesmo com tudo isso percebi que não estava contente, meus pais me levaram a uma psicóloga para me ajudar com as minhas angústias. O segundo parágrafo introduz, a partir da experiência pessoal do autor, o tema central da crônica, do que as pessoas precisam para serem felizes. Todas as informações subjetivas apresentadas ao longo do parágrafo começam a construir uma base argumentativa para a extrapolação que será feita no início do terceiro parágrafo. Vamos à leitura. A felicidade é uma conquista difícil. Difícil, mas não impossível, nem tão distante de nossa realidade. O pensamento que deu origem à frase da garota da festa me parece ser o seguinte: a felicidade é o oposto do que vivemos. Isso se expressa bem naquela ideia que temos do cara que ganha na loteria. Larga tudo e vai para uma ilha deserta. Ser feliz. Que horror! Se para ser feliz é preciso largar tudo, então nada do que fazemos é legal? Será que nossas vidas são mesmo esse desastre? Acho que não. Claro, acho que nem todo mundo é feliz, mas acho que para eles serem, teriam que largar tudo e mudar completamente.
O terceiro parágrafo deixa explícito a conclusão que chegou o autor sobre a felicidade, após usar sua própria vida como base de reflexão. E a conclusão foi a seguinte: não faz sentido que as pessoas precisem modificarem totalmente as suas vidas para serem felizes. Vamos à leitura do quarto parágrafo. Acho que a felicidade está muito mais em conseguirmos ser felizes do jeito que somos do que em mudar nosso jeito. Não estou dizendo contente-se com um prato de feijão com farinha por dia, pobre criatura, pois Jesus te ama. Não reclame e tente ser feliz. Acho que a gente tem que ter uma busca de mão dupla. Ao mesmo tempo em que tentamos mudar o que achamos está errado em nós e no mundo, temos que tentar nos adequar a quem somos e ao que temos. Neste quarto parágrafo, depois de apresentar sua conclusão sobre a felicidade, Antônio Prata procura explicar o ponto de vista que defende, que é o seguinte: ser feliz significa aprender a conviver com as suas próprias características. O autor tem o cuidado de apresentar argumentos para deixar claro que a sua perspectiva aqui não é ingênua. E também que não está defendendo que é possível ser feliz sem ter o básico para viver. Vamos à leitura do quinto parágrafo. Só seremos felizes se estivermos contentes. Parece uma frase idiota, mas não é. Você já parou para pensar na palavra contente? Vem do verbo conter. Seremos felizes se nossa realidade for capaz de conter os nossos desejos. Se nossos anseios forem muito maiores do que nossas possibilidades, estamos fritos. Não podemos entrar nessa de filminho bobo de Hollywood, em que basta querer muito que nossos sonhos se realizam. Mentira! Sermos milionários, 10 centímetros mais altos ou viver sem termos que trabalhar não está ao nosso alcance. Ser feliz? Sim, está. Neste quinto e último parágrafo, o autor retoma a ideia central defendida ao longo do texto. E a ideia central é a seguinte: a felicidade está ao alcance de todos. Para conquistá-la, basta abrir mão de fantasias mirabolantes e aceitar melhor o seu próprio modo de ser. Ufa! Que crônica fantástica, né? Que lição! Para que você possa fazer a leitura com mais calma e tranquilidade, eu deixarei nas descrições desse vídeo o link dessa crônica. Não deixe de conferir, de fazer mais uma leitura. E agora vamos pensar um pouquinho sobre a linguagem utilizada nesse gênero textual, né? Quanto a esta linguagem, quanto à linguagem da crônica, vale destacar que é marcada por certa informalidade. Como se trata de um texto para publicação, espera-se que as regras do português escrito culto sejam seguidas, mas admite-se o uso de um registro mais informal da língua portuguesa. Essa aparente contradição é facilmente explicada por apresentar sempre uma perspectiva fortemente subjetiva. A crônica configura-se como um gênero textual discursivo que se espera sempre a presença de um eu. E é justamente essa perspectiva mais pessoal que introduz alguns toques de impessoalidade ao texto. Vejamos o exemplo retirado do texto que nós acabamos de ler. Ela não entendeu, achou que estava tirando o sarro da cara dela e saiu distribuindo seus convites festivos, revolucionários, entre as outras mesas. Nesse trecho e em muitos outros do texto, Antônio Prata alterna passagens características de um uso coloquial da linguagem com estruturas perfeitamente adequadas ao português escrito.
Esse jogo entre momentos mais formais e menos formais também contribui para dar um certo tom, né? Um tom mais descontraído, que se assemelha a uma conversa entre amigos, que se assemelha a um bate-papo. E, dessa forma, aproxima mais um pouco o leitor do escritor. Vamos à leitura? Bons estudos!